Olá, pessoal, como estão? Tudo bem? É com muito prazer que nós vamos para nosso terceiro vídeo, hoje com uma convidada muito especial, a minha amada terapeuta Luísa, que mais à frente um pouquinho ela vai se apresentar. Na verdade, Luísa vai passar meses na Colômbia, ela é colombiana, e eu aproveitei antes dela ir, dela vir falar um pouco conosco a respeito da terapia, e principalmente até já citei no vídeo passado que eu fiz terapia com a Luísa, e essa terapia me fez muito bem. Então eu quero compartilhar com os meus iguais, com os meus amigos, com todos aqueles que me derem o prazer de verificarem o conteúdo deste vídeo. Tá? Então, como é de praxe, eu vou fazer uma leitura de um psicólogo, de um estudioso, que é o Napoleão Hill, para começarmos esta reflexão. Então, diz assim: sou muito grata às adversidades que apareceram na minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a perseverança e outras qualidades que sem elas, as adversidades, eu jamais conheceria. Napoleão Hill. Então, baseado nisto aqui, é que nós vamos fazer uma reflexão, né, dessas adversidades que existem em todo o decorrer da nossa jornada de vida. Nós temos momentos bons e momentos ruins, nós temos dificuldades e facilidades, né, Luísa? Então, mas isto vai forjando o nosso caráter, vai nos ensinando a viver, né? E muitas vezes a gente até fica preso nesse passado e não consegue usufruir o hoje, o presente, o agora, né? Então, hoje nós vamos analisar essa questão do passado, do presente e do futuro. Então, primeiro eu vou pedir para a Luísa que fale todo o nome dela, o trabalho, porque ela tem mais clientes no exterior do que aqui no Brasil, e eu tive o privilégio de conhecer essa profissional tão bem preparada, tão amorosa, que nós fizemos um tempo até curto de terapia, né? Mas foi muito bom. Então, Luísa, você tem a palavra. Claro que sí. Me presento. Mi nombre es Luisa Fernanda. Mi querida amiga ya falou, soy colombiana. Tengo pacientes en varios países, en Italia, en España, Perú, Colômbia e agora no Brasil. E eu fiquei adorando este tema. Eu estou muito grata com você por me haber me invitado a este programa su. Espero que llegue a muitas pessoas. Espero que sirva para muitas pessoas. Então, para falar em português não estou muito bom. Eu falo portunhol, mas vamos a tentar falar melhor. Então, este tema, como influyó em você para seu futuro? Como influyó a parte do passado, presente e futuro? Eu comecei a observar que nos encontros da UFO havia um apelo muito grande para a gente voltar ao passado. Como é que foi sua vida? Como é que foi seu casamento? Tudo lá para o passado. E isso gerava em mim um desconforto, sabe? Eu não queria ficar toda hora voltando ao passado e muitas vezes relatando experiências que traziam emoções e sentimentos que não eram bons, que não me faziam bem. Não fazia bem lá no passado e naquele momento também não, entendeu? Então, esse acontecimento dentro do grupo começou a me incomodar. Eu comecei, depois fazendo a terapia com você, e você enfatizou tanto essa questão de que a gente precisa se desvincular do passado, porque nós somos o resultado desse passado.
mas não é necessário que a gente fique remoendo, revivendo, ruminando Isso. esse passado com aquela carga de emoções que são tão prejudiciais no hoje, É certo? verdade. Bom, aí, quando eu cheguei aos 80, porque eu sou octogenária, estou na quarta idade, Na quarta. então eu comecei a pensar, e agora? O que eu vou fazer com o meu futuro? Como é que será isso? Claro, a gente não sabe quanto tempo vai viver, né? Eu posso ir embora amanhã, tá bom também, porque eu não tenho nem medo da morte, eu acho que é só uma passagem, então para mim é tranquilo. Mas pode ser que eu fique mais. Nós vimos no vídeo passado a quantidade de centenários, o quanto as pessoas de 30 a 60 ou de 50 a 60 está aumentando em número, um número enorme de idosos nessa faixa etária. E os idosos vivendo até os 100 anos e falando, eu estou ótimo. Outro dia teve um de 111 que falou, eu estou ótimo, eu estou arrebentando. Como é que esse indivíduo viveu até esses 111 anos? Como? Não é? Num país que não dá tanto amparo, tanto apoio, né? Então, mas enfim, aí eu comecei a pensar, bom, eu fiz 80, já que a expectativa de vida do idoso está trazendo uma longevidade muito grande, quer dizer, se eu for seguir essa expectativa, eu tenho mais 20, né? Pelo menos, porque chegar aos 100. Então, eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente? Porque eu já cumpri a maior parte das minhas obrigações. Já criei meus filhos, já trabalhei, me aposentei, criei meus filhos, estive com meu netinho. E agora, meu netinho crescido, já fez 10 anos, ele já está se liberando, ele precisa ir para o mundo. Falei, agora, o que eu faço comigo? Né? O que vai passar? O que vai fazer? Bom, nesses encontros que nós tivemos, você falou sobre o agora, sobre o hoje. Aqui e agora. Aqui e agora. Aqui e agora. La parte de aquí y el agora es lo que es una realidad, ¿no? Porque el pasado você não pode reconstruir, você não pode revivir. Solamente el pasado sirve para trazer las experiencias boas, aprender y corregir, ¿no? El presente, como para la palabra, es un regalo, es un presente. ¿Por qué es un presente? Porque es lo que você está viviendo en realidad. Porque el futuro no existe, ¿no? Entonces no podemos hacer agora. Depende de como você viva su presente, pode ser su futuro. Es decir, si você no hubiera trabajado tantos años, probablemente agora não tendría aposentadoria. Então, depende do presente, muitas coisas do futuro, mas não existe. O futuro não existe, é uma ilusão. Tanto o passado quanto o futuro é uma ilusão. Eu li neste livro aqui, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Ele fala, é uma ilusão, porque, olha, inclusive eu vi numa live a pessoa dizendo, aquilo que você descreve do passado, muitas vezes é mentira. É coisa que você interpretou. Bom, agora o que é o futuro? São os agora que a gente vive. Então, se a gente focar no dia de hoje, no agora, com serenidade, né? Com tranquilidade, com equilíbrio, que a gente tem que ter esse exercício através da terapia, aí você vai construindo o futuro. O futuro é uma porção de agora. Exatamente. Não é? Agora, do cérebro, como afeta o passado no nosso cérebro? Se você tive uma experiência ruim e você traz essa experiência ruim ao presente, o cérebro está viviendo esa experiencia, porque él no distingue. Todos los pensamientos que llegan al cerebro, para él son presentes. No son ni futuros ni pasados, son presentes. Quiere decir que su cerebro está voltando a vivir las lembranzas ruins y las boas.
Então, se você traz lembranças ruins a su presente, su cerebro acha que você está vivendo novamente a mesma experiência. Então, aí você tem que parar e falar: este pensamento é meu ou não é meu? ¿Me pertenece este pensamiento? Es del pasado, ya no me pertenece porque yo estoy en el aquí y el ahora. No me pertenece porque es un pasado, una lembranza ruin que está haciendo que mi cerebro viva y procese como una realidad en el presente. Ahora, cuando você piensa en el futuro, lo único que gera es una ansiedad horrible. Exatamente. Isso que, se você fica preso no passado, ruminando o passado, a probabilidade de você desenvolver depressão é muito grande, muito grande. É a consequência natural, né? Agora, se você se prende ao futuro, ansiedade. Mas o que adianta a ansiedade? Não. Até que a gente perceba isso, a gente sofre, não é? Porque você fica pensando, será que minha aposentadoria vai dar? Será que o governo vai não acabar com a aposentadoria? Eu não vou ter que me virar? Será que eu vou ter doença de novo? Aquele CA vai voltar? O que adianta eu pensar tudo isto? Isso só vai minar. Vai minar o cerebro. Aqui vai ficar cargado você de las lembranças do passado, en el presente, y con preocupación por el futuro. Entonces, él va a ficar cargado. Muito. Então, quando você vive muito no presente, vive muito no passado, vive muito en el futuro, las tres cosas se unen en una sola. E isso que passa? Que você não viva. Não vive. Não vive. Porque não tem tranquilidade. Não tem, não pode ter, não porque as experiências do passado de ressentimento, inclusive as emoções, né? Porque é uma relação entre o cérebro e o coração. Então, as emoções, o ressentimento, a mágoa, a tristeza, todas aquelas emoções que não são autênticas, né? Que não são naturais, elas predominam no nosso cérebro e no nosso coração. E isso não leva a nada. Mas esse é o modo natural das pessoas viverem, até que a gente perceba o que está fazendo com a gente. Isso, porque não há nada mais que arruine a vida das pessoas que estar no futuro vivendo o passado. Estar no presente sufriendo por el futuro y viviendo do passado. Arruina a vida. No. ¿Y qué pasa? Cuando você ve una película, un filme de terror, por ejemplo, el cerebro nunca distingue que es un filme. Él acha que es una realidad. Entonces tem un suco de hormônios que suben a su cerebro que confunden a você. E eu não vivi, eu não estava na película de terror. Assim mesmo passa com o futuro, passado e presente. Você vive uma película, um filme de terror. Você vive um filme de terror no presente. Naquele momento, né, especialmente, você sente todas as emoções, né, que não são... Eu não suporto, eu não gosto. Cada um gosta do que quiser. Para mim não me faz bem, eu nunca gostei. Por exemplo, agora que a gente está vendo essa questão do terremoto na Venezuela, né? Onde apresenta figuras tão sensíveis, tão terríveis, eu vejo até um certo ponto. Quando eu começo a ver que meu coração está acelerando, aí eu não começo a sofrer. Eu mudo de canal, porque é uma coisa que toca a gente, né? Você não vai viver também alheio à vida, né? Você não vai. Mas aí é que entra a seleção do que você introjeta no teu cérebro e no seu coração. E entra aqui. Não é? Então, quando nós passamos pela terapia que você falou, você vai relatar todo o seu passado e depois você vai fazer o quê? Queimar. Aí eu contei isso lá na UFA. Eu não vou queimar meu passado, não, porque o meu passado é importante. É importante, o que a gente queima são aquelas experiências ruins, né? Mas as lembranças boas vão ficar aí. Assim. Porque você vai ter lembrança quando nasceram seus filhos, lembranças lindas, lembranças quando você casou, ou não foi uma boa lembrança, não.
Eu queimei. Desculpa, queima o passado. Posso falar? Eu falei lá na UFO sobre esse assunto, né? Porque essa coisa de estar toda hora pedindo para a gente ir lá para trás, né? Reminiscências, retrospectiva, eu não quero. Eu quero ver o que eu vou fazer daqui para frente. Aqui e agora, no aqui e agora. Então, mudou um pouco, sabe, a dinâmica lá, porque eu estava para não ir mesmo, eu não estava me sentindo bem e não quero isso. Às vezes eu começo na verdade, ruminar, né? Você vai ficar... Não, aí eu acordo... Não, peraí, volto para hoje, né, para agora, e desse processo surgiu esse objetivo que eu estou construindo para mim agora. Porque eu sei as respostas? Não. Eu sei qual é o meu futuro? Não. Mas eu pretendo viver daqui para frente o meu dia a dia acrescentando coisas positivas, construtivas, que me ajudem a viver. Contribuir no futuro. Contribuindo. É o meu futuro que eu vou... E isso que você está fazendo agora é um legado que você deixa para todos. Porque aquele que vê essas conversas tão maravilhosas vai entender como é a vida, né? Quando você começou, e agora que você tem seus 80. Agora que você tem 80, já você captou que você tem que viver o dia a dia, né? Então, agora você é feliz ou não? Sim, agora eu me sinto mais leve, muito mais leve, sabe? Porque, na verdade, essa é uma realidade de todos nós. A gente vive etapas na vida que fazem a gente se dedicar muito e esquece até da gente, né? Então, por exemplo, até os 20 eu fiz minha formação universitária, dos 20 aos 30 eu estava em pleno desenvolvimento da minha atividade, que eu fui professora universitária, trabalhei muito com criança, enfim, dentro da educação, né? Nesse intervalo dos 20 aos 30 eu me casei. Aí eu falei, não, eu quero ser mãe. Era um sonho muito grande que eu tinha. Ser mãe. Aí fui mãe. O Léo nasceu, teve 10 de Apgar. E o pessoal na família dizia, nossa, ela vai ter filho velho assim? a minha tabuleta lá na beirada da cama era primagesta idosa, com 33 anos. Sabe dizer primagesta idosa? Primeira gestação de uma idosa. Já era considerada. Mas eu falei, não, eu quero ser mãe. Depois eu tenho um passado com minha mãe, de muito sofrimento, quando ela teve a terceira filha, que mataram ela com fórceps. Então, era uma coisa que eu queria vencer. Eu tinha muito medo do parto, sabe? Mas fiz terapia, me preparei, o Léo nasceu muito bem, teve 10, foi a criança que teve o maior Apgar, o máximo da escala do recém-nascido, né? Então, foi um outro sonho que eu realizei e um obstáculo. Essas adversidades que vão surgindo da vida, né? Então, depois dos 40 aos 50, foi para cuidar dos meus filhos, né, na minha casa. Dos 50 aos 60, eu voltei, eu ainda estava lá, mas eu tive o CA de mama, que foi uma experiência muito difícil, né? Aí, com 50, eu voltei para São Paulo para me tratar, mas sozinha, né? Depois que o meu ex-marido veio. Então, foi uma época muito difícil, mas venci. A diversidade vencida. Dos 60 aos 70, eu me propus a construir a minha casa de repouso, porque eu queria viver na minha própria casa e trazer os idosos para serem tratados com amor, com respeito. Que lindeza. Consegui, só que aí nasceu meu neto. Neto, que se sente ter um neto? Não? Quando eu estava com 70, tinha acabado de fazer 70, o Nicolas nasceu. Eu fiquei ainda 2 anos lá, depois eu vim para cá. Agora, eu fiz 80, né? Eu me sinto, sabe quando você carrega muita bagagem, né?
tá pesado, tá pensativo, agora eu não sinto mais. Por quê? Porque com uma certa idade a gente deixa de esperar do outro o aval. É verdade. Entendeu? Eu não penso mais, não estou pensando mais. Eu sei que eu tenho pessoas que me criticam, que muitas vezes não me entendem, que me aborrecem, mas deixa pra lá, problema dele. Isso. Não posso fazer nada. Não pode fazer nada. Agora, o ser humano é livre quando já não permite que outras coisas ou outras pessoas le afecten. Ese día el hombre consigue la libertad. Quando você não entrega o poder de sua vida para alguém mais. Mas quando a gente é mais jovem, que você está na sobrevivência, você está envolvido no trabalho, que você é muito avaliado, né? Às vezes avaliado com crueldade, porque existe muito essa relação entre empregado e patrão. Então você vive muito isso. Agora, eu estou num momento, eu me sinto uma privilegiada, porque eu sei como eu cheguei aqui, eu até vou contar depois. Mas eu nunca esperei que eu chegasse aqui, nesses 80. Então, esse momento, esse aqui agora, é fantástico para mim. De todos os obstáculos que eu venci, né? Estive 3 vezes à morte e voltei. Eu brinco com meus filhos, vocês vão ter que me engolir. Era uma fala de um técnico do Zagallo, que quando ele foi eleito para ser o técnico da seleção, muita gente se opôs. Então ele falou, sinto muito, vocês vão ter que me engolir. Assim tem que ser. Quando você realmente logra isso, você sente uma leveza em seu corpo, em seu coração. E quando você permite que outra pessoa roube sua paz, isso é pérdida de seu poder. É decir, que o poder de sua vida você entregou para outra pessoa. O controle, você lo entregou. Você pode me subir ou bajar o volume quando você queira. Não, o controle é seu. Você é a que elige. Né? Se outra pessoa controla você, ele é dono de sua vida. Controla sua vida. Então, aí quando eu paro um pouco, empiezo a pensar, né? Quando alguém fala aqui xinga, não como fala. Quando alguém xinga a outro ser, a pessoa fica furiosa, com raiva, mas dói de você, e empieza aqui para lá, palavra para aqui, para lá. Se você fica calada em seu presente, aqui e agora, você nada la toca. Nada do que a outra pessoa fala para você vai afetar, nem vai entrar aqui, né? Nem vai entrar em seu passado, em seu futuro. Agora eu quero aclarar algo muito importante. É que as pessoas têm muitas heridas do passado. Todo mundo. Realmente nós, os psicólogos, sanamos não adultos, sino criancinhas. Nós sanamos crianças, porque as crianças foram muito afetadas em sua idade temprana, una fase de 7, 9 años, casi siempre por sus mismos pais. Casi siempre. Entonces, si você logra sanar esse passado, essas traumas de seu passado, então suas lembranças não vão ser mais daño tampoco, porque já você soltou, deixou atrás. Isso já eu não lo cargo. Se eu cargo com estas traumas, é como se você camina com um saco, como se llama, con una blusa de lana molhada. Pesa, vai ficar você para baixo. E você tem que caminar assim, né? Com as cargas sueltas. Por isso falamos de queimar. Porque queimar você não pode reconstruir. É simbólico. É simbólico. Mas a intenção é essa mesmo, é procurar se livrar daquilo, deixar para lá, já sabe? É muito importante demais, porque é um sofrimento muito grande. É muito grande. É claro que eu continuo vivendo situações que me entristecem, que me deixam meio pasmada. Mas depois eu sento aqui e agora, e falo, o que eu vou fazer com isso? Né?
Bom, falamos até aqui, né, Luísa? Eu acho que deve ter ficado claro essa questão, né, do aqui e agora. Muito importante. Nós vamos ter oportunidade na sequência de fazer um outro vídeo, onde a Luísa vai falar sobre a metodologia que ela usa e mais alguns aspectos que ficaram de fora deste vídeo. Eu agradeço imensamente a quem nos seguiu até aqui. Muito obrigado. Gratidão, eu gosto mais da palavra gratidão do que obrigado. Porque Gratidão. ninguém é obrigado a nos assistir. Desculpe meu portunhol. A Luísa vai para a Colômbia, mas a gente vai poder fazer alguma coisa online também, né? Sim, Agora, eu não pensei em podcast, isso aqui está parecendo um podcast. parece. Parece, mas eu não tenho estrutura ainda, vamos ver como é que fica. Mas eu não quis perder a oportunidade de ter a Luísa comigo aqui, falando deste assunto. Obrigada, Luísa. Você Gratidão. pela invitação. Gratidão. Muito obrigada. Mandem, comentem. A gente quer saber o que ficou, né? Como é que foi entendido, se tem alguma pergunta, fiquem à vontade. Se você quer saber como esquecer seu passado, como ficar no presente, como não sofrer pelo futuro, aí eu vou falar o que tem que fazer. Então, nós vamos falar no próximo vídeo, tá bom? Obrigado.